Hoje é um dia muito especial, porque celebramos o término da festa de Pêssar. Hoje é o 8º dia da festa de Pêssar, Páscoa. Todos os anos, essa festa é muito importante para mim, não só pelo significado profético que ela tem, mas ela me mostra, a festa de Pêssar é um termômetro. Para mim é um termômetro. É um termômetro de como está o povo de Deus. Porque Pêssar é uma festa dada ao povo de Deus. Pêssar é uma festa ordenada por Paulo em 1 Coríntios 5,8. É ordenança. O verbo está no imperativo. Mesmo para quem não é judeu. E quando chega nessa época de Pêssar, que a gente traz à tona esses mandamentos apostólicos, eu trago à tona, eu vou falar hoje à noite, mandamentos, provas históricas que Pêssar era celebrada pelos primeiros cristãos. Do jeito como a gente celebra, do jeito como o judeu celebra. Quando a gente começa a confrontar as pessoas com esse tipo de informação, nessa época, a gente vê a temperatura do povo. Todo ano é a mesma coisa. A gente põe os ensinos, a gente relata a parte histórica, o mandamento apostólico, as provas que Pêssar deve ser celebrada por todo o servo de Deus, e aí eu acompanho o quê? A reação das pessoas. A reação das pessoas. Como a semente plantada por Roma há 2000 anos está frutificando nos dias de hoje. Pessoas que defendem aquilo que foi apregoado há 2000 anos, essa separação entre Israel e a igreja. Pessoas têm dado a vida por isso, para manter esse muro. Yeshua quebrou, as pessoas vêm e constroem de novo. As religiões vêm e constroem de novo. As tradições vêm e constroem de novo. Isso é coisa de judeu, não é coisa de cristão. Isso é coisa do Antigo Testamento, eu estou no Novo Testamento. Isso não tem nada a ver comigo como cristão. As minhas tradições são outras. Cristo é a minha Páscoa. Irmão, mas é mandamento apostólico. Não, isso não foi ordenado, não. Paulo nunca ordenou isso. Está aqui, meu irmão, o versículo está aqui. Não, mas ele não quer dizer isso. Como não quer dizer? Está escrito, Cristo é o nosso Cordeiro de Páscoa. Portanto, celebramos então a festa. Não, mas isso aí, não é isso que ele quer dizer, não. Então, a pessoa coloca a tradição acima do texto. É impressionante. Eu fico, cada ano que se passa, eu fico mais assustado de ver como as pessoas militam para defender algo contrário à tradição apostólica, contrário à Bíblia, defendem-na simplesmente porque foram ensinadas assim. Foram ensinadas a ler a Bíblia assim. Foram ensinadas que a igreja não tem nada a ver com Israel. Que a igreja é uma coisa, Israel é outra coisa. Que Deus agora tem um novo povo chamado a igreja, a cristandade, e ainda as promessas dadas lá a Israel, as que se aplicarem ainda a eles, vão ser cumpridas em algum momento longínquo no futuro. Deixe os judeus para a escatologia. Nós temos a igreja hoje. Meus irmãos, minhas irmãs, meu amigo, minha amiga, você que está assistindo agora. A tendência, não precisa ser profeta para previr isso. A tendência do mundo é se distanciar mais de Deus. Essa é a tendência. Basta você ver aí o que está acontecendo. Né? A nossa situação política mesmo. As pessoas se distanciam dos princípios de Deus. As pessoas se distanciam dos parâmetros de Deus. As pessoas se distanciam da lei de Deus e, é claro, elas vão se distanciar do povo de Deus. As pessoas vão negar as escolhas de Deus. As pessoas vão negar a eleição de Deus. Não vão se importar com o que está escrito.
Porque o que está escrito passa a ser irrelevante quando você tem uma ideologia a defender. E se essa ideologia não bate com a Bíblia, e daí? Foi assim que eu aprendi, é assim que eu vivo. As pessoas pensam assim. Então a tendência do mundo é se distanciar cada vez mais de Israel. A tendência da igreja, na minha opinião, apesar de ter visto muitas e muitas pessoas tentando se reconectar com Israel, mas eu vejo em contrapartida muitas e muitas pessoas e religiões e denominações cristãs buscando uma separação em relação a Israel. Por que há isso? Porque a pessoa não entende que há um legado, profético no povo de Israel. As pessoas não entendem que a identidade que você tem como servo de Deus é ser parte desse povo de Deus chamado Israel. Eu volto a falar aqui, essa teologia não é minha, não é de autoria minha. Isso é dos profetas de Israel. Deus fala com Isaías no capítulo 14, eu vou eleger Jacó como meu povo e ainda vou unir a eles os estrangeiros. Vou chamar um povo que não era povo, meu povo, junto com Israel, junto com a casa de Jacó. Gente, é um contingente só. É um contingente só, composto de judeus e não judeus. Não estou apregoando que você deve se circuncidar, se tornar judeu, judaizar, não é nada disso. Estou abrindo a sua mente para que você entenda a concepção bíblica e profética de povo de Deus. Israel é o povo de Deus. Deus jamais rejeitou Israel. Eu vou ler aqui com você Jeremias 31, capítulo maravilhoso, que fala não só da nova aliança, mas da escolha de Israel como povo de Deus. Deus fala, enquanto existir sol, lua, estrelas e mar, Israel vai continuar sendo o meu povo escolhido. Então não acabou com Cristo, não acabou com Yeshua. Paulo reitera isso em Romanos capítulo 11, porventura rejeitou Deus o povo a quem de antemão escolheu, Hasver Halila, de jeito algum, porque eu sou israelita da tribo de Benjamim. E se alguns foram endurecidos para que as nações recebessem a palavra, não creia você que Deus esqueceu da sua escolha. No momento certo, eles serão o quê? Reenxertados. No momento certo, o coração será o quê? Amolecido. Mas não houve rejeição, não houve substituição das escolhas de Deus. Jamais. Me mostre isso na Bíblia. Então, por terem essa contaminação, esse vírus na mente, as pessoas leem os textos e não conseguem entender o sentido do texto. Textos claros, textos que não exigem exegese alguma. Portanto, celebremos, pois, a festa. Não vou celebrar. Mas espera aí, é ordem. Não é isso. Teve um que diz, outro dia eu citei isso lá, aí eu ouço de tudo, né? Não é bem assim, ele não quis realmente ordenar, né? Portanto, celebremos a... Não, ele não quer ordenar, é uma poesia. Tem um que falou que estava escrevendo uma poesia, o outro falou que não era bem assim, aí teve um que escreveu para a gente dizendo o seguinte, que esse texto foi enxertado. Esse foi... Mas enxertado por quem? Quem teria interesse em enxertar um texto desse? Ordenando celebrar a peça. Será que algum judeu messiânico entrou lá, né? Gente, então dá de tudo. Você não pode ter esse ranço anti-Israel. Você não pode se sentir distante do povo de Deus. Paulo fala em Gálatas, capítulo 3, verso 28, que você, que não é judeu, em Cristo, você foi feito descendência de Abraão. Descendência de Abraão. Mais uma vez, o apóstolo Paulo tinha essa mentalidade dos profetas. Há um povo só, que são os filhos de Abraão. Ou pelo sangue, em Isaac, ou pela fé. Mas há um povo só. Ah, Mateus, você quer dizer que eu sou judeu? Não. Você quer dizer que eu agora virei efraimita? Eu sou de Efraim?
Esquece essa doutrina de demônios. Isso é doutrina de demônios. Você não isso para mim é uma teologia da substituição às avessas. Que a igreja fala, eu sou Israel de Deus, vocês não são mais o povo eleito. E o que os efraimitas dizem? Essa teoria das duas casas. Eu sou a descendência das 10 tribos. Não são as 10 tribos que Deus está restaurando. Sou eu. Mas você não é judeu, fulano. Mas eu virei efraimita. Né? É absurdo. Então, é também teologia da substituição. É antissemitismo do mesmo jeito. Viu? Você se dizer judeu sem ser, você é falso judeu. Então, olha só. Deus tem um povo só. E há um legado profético dado a esse povo. É por isso que a igreja tem que ter essa consciência e se unir a Israel, assumir a sua identidade de enxertada em Israel. Aproximada, nilvá, o verbo que eu falei aqui que os profetas de Israel usam, unir-se a Israel, nilvá, lavá, quer dizer unir-se. Lembra lá da história de Esther? Você tem 2 uniões ao povo de Israel, uma união falsa por medo, e muitos dos povos da terra fingiram ser judeus com medo dos judeus, porque os judeus receberam o aval do rei, a rainha era judia, se revelou, o judeu foi lá vingar dos inimigos. O que o inimigo do judeu fez? Esperto, eu sou judeu, mas você não é, agora eu sou, né? Não mexe comigo não que eu sou judeu. Então esses se fizeram judeus por medo dos judeus, aí tem o verbo, né? Mithayadim, converter-se ao judaísmo, olha isso. Logo depois, você vê Mordecai ordenando a festa de Purim para todos os que haviam se unido a Israel. Aí ele usa o verbo nilvá. O mesmo verbo que Isaías usou no capítulo 14. O mesmo verbo que Paulo usa lá em Efésios 2. Você em Cristo, você foi o quê? Aproximado à comunidade de Israel. A cabeça, o espírito é o mesmo, gente. A inspiração é a mesma. Então, quando surgem pessoas que, querendo apregoar que você não tem nada a ver com Israel, querendo apregoar que a igreja substitui Israel nos planos de Deus, pessoas apregoando para você que você não tem que ter nada a ver com a Páscoa judaica. Essas pessoas estão apregoando uma divisão, essas pessoas estão tirando você de uma herança profética que Israel possui e que você, como igreja, precisa dela para enfrentar esses dias que nós estamos vivendo. E vai piorar, viu, pessoal? Vai piorar. Se a igreja não estiver ciente da sua identidade, não só tendo Cristo, Yeshua como a nossa cabeça, não só tendo Deus, Criador do céu e da terra, como o nosso Deus, mas ciente da sua identidade como povo. O problema da igreja não é vertical, o problema da igreja é horizontal, é saber quem é, onde atua, de onde veio, para onde vai. Nós não temos problema em acatar que Yeshua é o nosso rei, nós não temos problema em acatar que o Deus eterno de Israel é o nosso Deus, isso não há problema. O problema é entre nós, quem nós somos. Como cristão, quem é você? Quem é você como cristão? Qual é a sua identidade como cristão? Além de ter Cristo como seu Messias, qual é a sua identidade aqui na terra? Paulo esclarece isso, você foi aproximado, você foi enxertado. Vocês foram enxertados na oliveira. A oliveira é Yeshua. Não, é só você ler o capítulo, você vai ver que a oliveira é Israel, são os patriarcas. Aliás, Yeshua é tido como videira, não é oliveira. Yeshua ele se assemelha à videira. Eu sou videira, vocês são os ramos. Tá? Não vai, o ensino lá em Romanos 11 é outro. Mas enfim, vamos tentar analisar aqui. Hoje a pregação, esse estudo vai ter só textos bíblicos para dar a você essa consciência de quem você é no reino de Deus. Qual é o seu legado profético. Então olha só, a herança profética de Israel que nós precisamos tomar posse no dia de hoje. Olha só. Primeiro um texto fantástico, pessoal. Lá do Êxodo 19, quando Deus estava prestes a dar a Torá para Israel.
Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim dirás à casa de Jacó, e proclamarás aos filhos de Israel. Preste atenção nessa divisão aqui. Uma coisa é a casa de Jacó, outra coisa é os filhos de Israel. Ok? Porque parece que é uma repetição, né? Não é o mesmo contingente? Não. Senão não estaria distinto aqui. Ah, Mateus, é o reino do norte. Meu amigo, não existia nem reino de Israel ainda. Isso aqui o povo estava lá no Egito ainda. A única menção a Israel era Jacó, que recebeu um outro nome. Então por que Deus vai chamar a mesma pessoa de dois nomes diferentes? Por que ele usou Jacó e também usou Israel? Tem algo aí por trás, gente. Moisés tinha que falar à casa de Jacó e aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente vocês ouvirem minha voz e guardares a minha aliança. Qual aliança? Qual aliança que é essa aqui? A que aliança ele estava prestes a dar? A Torá, a aliança do Sinai. Mateus, espera aí, você está querendo dizer que a aliança do Sinai, ela não se restringiu aos judeus? Sim, estou. Eu vou provar para você. Se vocês guardarem a minha aliança, então vocês vão ser minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês me serão um reino de sacerdotes e nação santa. Ô meu irmão, eu não quero saber muito o que você acha desse texto. Eu estou preocupado com o seguinte: eu quero ser um povo peculiar, eu quero ser parte desse povo. Se existe um povo que Deus promete que será nação santa, eu quero ser parte dele. Se tem um povo que Deus promete que é dele, se tem um povo que Deus fala que vai ser um reino de sacerdotes, se tem um povo que Deus chama de Am-Segula, minha propriedade particular, ô meu amigo, eu quero estar nessa. Seja você judeu ou não, você tem que estar nesse povo. E o Eterno é bem claro: se vocês diligentemente guardarem a minha aliança, então vocês serão povo de propriedade peculiar. Então, esta aliança do Sinai, ela tem sim a sua importância, porque a nova aliança tem como base a aliança do Sinai. A base da nova aliança é o Sinai. Mateus está querendo tirar de Cristo, deixou de ser cristocêntrico. Não. Yeshua é o veículo pelo qual a nova aliança é instaurada, mas ela é instaurada usando como base o mesmo elemento do Sinai, a Torá. E eu vou mostrar para você. Vocês estão hoje todos perante o Senhor, vosso Deus, os cabeças das vossas tribos, vossos anciãos, vossos oficiais, todos os homens de Israel, os vossos meninos e as vossas mulheres, e o estrangeiro que está no vosso arraial, para que entres na aliança do Senhor, o teu Deus, e no juramento que hoje o Senhor teu Deus faz com você, para que hoje te estabeleça por seu povo e ele te seja por Deus, como te tem prometido, como jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. E não é somente convosco que faço esta aliança e este juramento, porém com aquele que hoje aqui está conosco perante o Senhor, nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco. Olha que coisa fantástica, pessoal. Essa aliança é atemporal, ela não se restringe àquela época de 3.500 anos atrás. Essa aliança foi com quem estava lá e com quem não estava lá. Aquela aliança do Sinai foi feita com você. Você entende que é por isso que os apóstolos ordenam a celebração de Páscoa? Porque você revive isso aqui. Páscoa você revive isso. Mas não tem a ver comigo. Claro que tem a ver com você. Mas a igreja surgiu lá em Atos 2. Não!
Em Atos 2, a parte dessa profecia que se cumpriu foi isso aqui, ó. Com aquele que não está aqui conosco hoje. Aqueles que não faziam parte de Israel, foi concedido a esses entrarem ao povo de Deus a partir de Atos 2. Concordo. Mas a profecia, o início dela se deu lá em Gênesis 12. Lá está o início da igreja, porque lá está o início do povo de Deus, propriamente dito. Lá há a criação do povo de Deus, com Abraão e a sua semente, cuja semente recebeu promessa de abençoar todas as famílias da terra, de ser um povo peculiar, de ser um povo santo, separado para abençoar o mundo, para trazer o mundo de volta a Deus. Isso surgiu em Gênesis 12, não foi em Atos 2. Atos 2 você tem a possibilidade de abertura, as porteiras se abriram. Para cumprir o que foi dito lá atrás. Não foi nada novo, e sim cumprimentos daquilo que já havia sido dito. Olha aqui. Nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa de Deus será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros. E para ele, para o monte de Deus lá em Jerusalém, afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Eterno e à casa do Deus de Jacó, para que Ele nos ensine os seus caminhos e para que andemos em obediência pelas suas veredas, porque de Sião sairá a Torá e a palavra de Deus de Jerusalém. Pessoal, esse texto, põe aqui, esse texto mostra o que te aguarda. Para quem ama a lei de Deus, você ama a lei de Deus? Amar a lei de Deus é algo bom. Davi escreve: como ama a tua lei. Davi não pode ser herege. Davi é tido como o protótipo de Yeshua, do Messias. O Messias é chamado filho de Davi. Se Davi foi um herege, o Messias não pode ser chamado de filho de Davi. Davi escreve: como eu amo a tua lei, eu tenho prazer nela, e eu medito nela de dia e de noite. Ela me abençoa, ela me capacita. Aquele que tem prazer na lei de Deus, essa profecia de Isaías é bênção. Por quê? Mostra um dia onde não só você gosta da lei de Deus e quer andar na lei de Deus, mas aqui fala de um dia onde todas as nações que estiverem aqui vão subir a Jerusalém, vão cutucar umas às outras, vão dizer: vamos lá na casa, no monte da casa do Deus de Jacó, e vamos subir lá para quê? Lê aqui, ó. Vamos subir a Jerusalém para comprar menorás, castiçais, para fazermos marchas na rua e darmos balinha aos meninos. É isso que está escrito aqui? Está escrito aqui que as nações vão cutucar umas às outras, vão dizer: vamos subir para que Deus nos ensine os seus caminhos e andemos aqui. Andar quer dizer obediência, né? E sejamos obedientes às suas veredas. Pô, aí eles falam, as nações vão falar, não é o judeu que vai falar isso não, são os povos da terra. Porque de Sião sairá a Torá de Deus e a palavra do Senhor de Jerusalém. Isso é uma profecia, por quê? Porque a Torá inicialmente saiu de onde? Você acabou de ler comigo em Êxodo 19. A Torá saiu do Sinai. Mas por que Isaías fala que a Torá que vai abençoar as nações vai sair de Sião? Porque é a Torá que está sendo escrita pelo Filho de Deus no coração do homem. Essa Torá que abre as porteiras do povo de Deus para que outros que não são judeus possam entrar. Essa é a Torá que eles estão cantando aqui. É esta obediência que eles estão cantando, que eles querem andar nela. Então, para quem ama a lei de Deus, esse dia vai ser júbilo, não vai? Você não aguarda com alegria um dia desse? Eu aguardo. Gente, que maravilha, olha só. Você imagina as igrejas, os grandes templos suntuosos da sua cidade, um cutucando o outro: vão subir para Israel para estudar a Torá, vão subir para Israel para aprender com a lei de Deus, vamos subir para Israel para que a gente ande na vereda do Eterno, porque de Sião sai a Torá. Sim, de Sião sai a Torá. E saem cantando: de Sião sai a Torá, e vão para Jerusalém. Eu imagino, eu visualizo um dia desse, fico feliz. Agora, se você defende que a lei é ruim, que a lei é retrógrada, que a lei já passou, que a lei foi abolida, que Jesus cravou na cruz a lei, que a lei não se aplica mais a você, então para você essa não é uma profecia muito boa.
ela vai te fazer ter um pouquinho de preocupação. É problemático. É problemático. Se você defende com unhas e dentes que a lei já foi abolida, isso aqui para você é problemático. Mas é fato. Então quando as pessoas falam, eu não estou debaixo da lei, não tem mais lei, não tem mais sábado, não tem mais festa, não tem... Ô, meu amigo, se essas coisas que você está dizendo que foram abolidas, foram realmente, como é que a gente vê todas essas coisas no milênio? Na época que Isaías profetiza do que vai acontecer, como é que eu vejo todas essas coisas lá na frente, no mundo que está por vir? Eu vejo festa, eu vejo lei, eu vejo sábado. Tem alguma coisa errada aí, não tem? Ou você aprendeu errado, ou o profeta escreveu sem estar inspirado. Errou. Olha só. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda elegerá a Israel e os porá na sua própria terra. Unir-se-ão, nilvá, unir-se-ão a ele os estrangeiros, e estes se achegarão. Olha aí, gente. Mesmo verbo do apóstolo Paulo lá em Efésios 2. Se achegarão à casa de Jacó. Está vendo que é um povo só? Judeus e não judeus, mas parte de um povo só, uma família só, gente. Satã sabe como enfraquecer o povo de Deus. Seu inimigo sabe muito bem que a melhor forma de te enfraquecer é te dividindo. Quando você divide o povo, você enfraquece o povo. Quando você coloca povo contra povo, você enfraquece uma sociedade, você enfraquece um contingente. Satã, sabendo disso, fez o que com o povo de Deus? Dividiu. Era um povo só. Essa semana eu estava lendo alguns escritos de Crisóstomo, João Crisóstomo. E há agora uma linha nova de teólogos que estão defendendo o seguinte: não, que eu sempre quis saber a origem do antissemitismo de Crisóstomo. Por que ele era tão contra os judeus? A teoria vigente até hoje, até poucos anos, era que ele combatia os judaizantes na igreja. Quem que ele chamava de judaizante? Quem celebrava a Páscoa, quem celebrava o Shabat, quem ia à sinagoga no sábado. Ele chamava de judaizante. Ou seja, quem seguia a ordem dos apóstolos, né? Por quê? Celebrar a Páscoa é ordem apostólica. Ir na sinagoga para aprender mais é ordem apostólica, Atos 21. Porque Moisés tem, desde os tempos antigos, quem o ensina em cada sinagoga todos os sábados. É ordem. O gentio pode ir à sinagoga aprender mais se quiser, naquele contexto. Então o Crisóstomo começou a condenar esse povo. Agora essa nova linha de autores estão dizendo o seguinte: não, nós temos provas que Crisóstomo não combatia cristãos que queriam fazer essas tradições. Ele, na verdade, combatia judeus crentes que ainda eram conectados com o ambiente de Israel, com a cultura de Israel, mas que criam em Yeshua como seu Messias. Então Crisóstomo deu para eles o ultimato: ou vocês escolhem ou Israel ou Cristo. Vocês escolhem, ou vocês são judeus, ou vocês são cristãos. Os dois vocês não podem ser. Meu amigo, se isso for verdade, eu já encomendei esse livro, desse autor que defende essa teoria. Se isso for verdade, se esse autor estiver embasado em coisa factual, isso para mim é uma bomba. Porque prova que havia, sim, judeus, discípulos de Yeshua, que tinham ainda, que eram judeus. Nunca deixaram de ser judeus, eram judeus, iam à sinagoga como seu costume, estudavam a Torá, guardavam os mandamentos, participavam das festas de Israel, iam ao templo quando necessário, mas o quê? Se reunia com os irmãos que não eram judeus para adorar, via os irmãos não judeus como parte do mesmo povo que ele. E aí veio o ultimato, olha só, ou é judeu ou é cristão, você não pode misturar os dois.
Gente, esse discurso maligno está até hoje na boca de muitos pastores, padres e rabinos. Quando eles veem a minha pessoa, o Rabino Shula, meu pai, como judeu, discípulo de Yeshua, qual que é a primeira indagação de um rabino que não crê em Yeshua? Não pode. Falam para o rabino a nosso respeito. O Marcelo, o Shulam. Aí o que os rabinos falam? Não é judeu. Mas como não é judeu, rabino? A família dele veio da Bulgária, o pai e a mãe não é judeu mais, porque crê em Jesus. É cristão ou é judeu. O mesmo discurso de Crisóstomo na boca dos filhos de Israel hoje. A gente posta lá coisas sobre Páscoa, sobre as festas bíblicas. O que as pessoas comentam? Ou vocês são judeus ou cristãos, escolham. Gente, é o mesmo discurso. Gente, é o mesmo espírito, gente. Vocês notam isso? Enxergue com os olhos do espírito. É a mesma entidade demoníaca para dividir o povo de Deus. Olha o que eles estão tentando fazer nesse país aqui. Já dividiram o nosso país, gente. Nosso país está dividido. Nosso país hoje está dividido. Esse negócio de eles contra nós dividiu. A divisão enfraquece qualquer sociedade. Olha só. Eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança. Diga, nova aliança. Com quem será essa nova aliança? Só você continuar a ler. A nova aliança será com a igreja? Não. Será com os batistas? Não. Será com os católicos? Não. Será com a casa de Israel e com a casa de Judá. Olha os dois contingentes aí de novo. Por que não fala só com a casa de Judá? Novamente os dois contingentes existem porque eles têm uma conotação profética. Indicam judeus e aqueles que a eles são aproximados e unidos. Se você crê em Yeshua, você foi unido a Israel. Se você nasceu de novo, crê em Deus e no seu ungido, no seu filho, você foi aproximado, enxertado em Israel. Você não é feito judeu, você se une aos judeus pela obra da cruz. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Dei a minha Torá, aqui eu traduzi direto do hebraico, tá? Dei a minha Torá no meio deles, e sobre o coração deles lá inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Olha aí, isso é a nova aliança. Isso é a nova aliança. Por isso que eu disse aqui no início, gente, tem pessoas que, eu digo para o meu pai, se eu vivesse no século XVI, eu já estaria queimado, eu já teria virado churrasco há muito, muito tempo. Já teriam me queimado. Por que a Inquisição ia me pegar? Porque eu falo coisas que causam um espanto nas pessoas. Eu comecei hoje aqui dizendo, a aliança do Sinai é a base da nova aliança. A aliança do Sinai não foi a dádiva da Torá, da lei? Eu disse, a Torá é a base da nova aliança. Por que eu disse isso? Porque a Torá está aqui, na definição de nova aliança. Eu dei a minha Torá no meio deles, agora no coração eu vou escrever essa lei. Aí eu vou ser o Deus deles, e eles serão o meu povo. E essa Torá que eu vou escrever no coração, o ato de se escrevê-la no coração vai trazer também o quê? Essa nova aliança vai trazer perdão de iniquidades. Por isso que Yeshua é necessário. Por isso que Yeshua é o veículo da nova aliança. Por isso que é Ele que escreve a lei no seu coração e o seu sangue perdoa os pecados e faz com que Deus se esqueça deles. Porque, meu irmão, o mundo está distante da lei de Deus. Por que o mundo precisa de Yeshua? Porque a dívida que existe contra você é muito grande. Paulo fala, que Cristo rasga essa dívida. É só Ele, porque a dívida está lá. Por quê? Porque a lei é clara.
não matarás, não adulterarás, não vai prestar falso testemunho, não coma isso, não faça aquilo, não se deite com... A lei está lá. E você está pecando, ó, sem parar. Pecando. A sua dívida está só o quê? Ó, acumulando. A lei não foi abolida, a lei está lá. A lei é eterna. Os princípios da lei são eternos. Quando você toma conhecimento de Deus através de Yeshua, do seu ungido, você reconhece a soberania de Deus, você aceita a soberania de Deus, só que você tem uma dívida. Aí você toma consciência da dívida. Puxa vida. O que eu fazia era errado. Eu não sabia. O que eu fazia não agradava a Deus. Eu não sabia. Mas não deixa de ser pecado porque você não sabia. Yeshua vem o quê? Com o sangue que escreve essa lei no coração, ele faz o quê? Ele expia e perdoa o seu pecado. Ele zera o seu velocímetro. Você nasce de novo. A dívida é rasgada, não é isso a expressão que Paulo usa? A dívida é rasgada no madeiro. Bum, rasgou. Quem foi cravado no madeiro foi a sua dívida, não foi a lei de Deus, não, gente. Foi o seu pecado que foi cravado lá. Foi a sua mentira, foi o seu adultério, foi a sua procrastinação. Isso foi cravado lá. Sua velha natureza foi cravada na cruz. Não a lei de Deus. Porque a lei de Deus agora, ela é escrita no seu coração. Olha só. Gente, isso aqui dado a Israel, olha aqui, ó, dado à casa de Judá, à casa de Israel. Outro dia eu tive que fazer uma ministração para confrontar um ensino errôneo de um famoso teólogo aí. Ele provando que a lei de Cristo é uma e a lei de Deus é outra. O sujeito pôs na internet um ensino assim, a lei de Cristo é uma coisa, a lei de Deus é outra. Ou seja, a lei de Moisés é outra, né? Nós, cristãos, estamos sob a lei de Cristo. Vocês, judeus, estão sob a lei da Moisés, Torá. Que loucura é essa? De onde esse sujeito tirou isso? Nós estamos na nova aliança, que é a lei de Cristo. Vocês estão na velha, que é a lei de Moisés. Que dicotomia crisóstoma é essa? Isso é crisóstomo puro. Isso é marcião puro. Esses pais da igreja estão mais que vivos e atuantes hoje no seio da igreja. Os ensinos deles estão aí mais que presentes. Até a nova aliança foi dada para Israel. A de vocês é antiga, a minha é a nova. Não, até a nova é minha também. E o reino de Deus? O Jesus vai voltar e vai estabelecer o reino para a igreja. Mentira, o reino é para Israel. Os apóstolos perguntaram, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel, Yeshua? Depois que ele já tinha ressuscitado. Não compete vocês saber a hora, mas vai chegar. Olha o consentimento, olha a percepção dos apóstolos. É agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel, Yeshua? Yeshua não falou, tolos os apóstolos, discípulos, não sabem que não há mais reino para Israel e sim para a igreja? Não. Ele falou, esperem, não compete a vocês saber o momento. O reino, o mundo, vai ser restaurado para o povo de Deus. O povo de Deus é Israel. Que são os judeus e aqueles que são unidos aos judeus em Cristo. Traduzindo, os filhos de Abraão, ou pelo sangue em Isaac, ou pela fé. O reino de Deus foi feito para os filhos de Abraão. Novamente aqui, apregou isso. E todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos, lá em Zacarias 14. É um capítulo horrível esse aí. Você vai subir para Jerusalém para celebrar tabernáculos? Jamais use Zacarias 14. Tem caravanas que põem esse versículo como tema. Subamos em tabernáculo. É juízo isso aí. Está falando de gente que intentou contra Jerusalém e foi punido. Qual foi a punição? Ter que subir todo ano lá. O contexto não é muito bom, não. Usa Isaías 2, é muito mais profético e bom. Você vai subir para aprender a lei de Deus, para celebrar. Vai celebrar tabernáculo, mas vai aprender a lei de Deus. Olha só. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como foram nos dias da antiguidade.
Se você ler o capítulo 9 de Amós, está falando sobre Israel, casa de Jacó. Para que Deus vai restaurar esse tabernáculo caído de Davi? Para que possuam o restante dos homens e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Esse versículo é tão fantástico, que mostra a fidelidade de Deus em restaurar a missão profética e sacerdotal de Israel, representada aqui pelo tabernáculo de Davi. E essa restauração profética vai fazer com que Israel, restaurado, possa o quê? Cumprir o seu objetivo lá de Gênesis 12, ser bênção para as famílias da terra e luz para as nações, é claro, através de Yeshua. E aí sim, Israel vai conseguir o quê? Alcançar o restante dos homens. E todas as nações que são chamadas pelo meu nome. Olha aí, pessoal. É você. Então, essa restauração de Israel vai trazer bênção para o mundo. Israel vai conseguir alcançar o mundo com a palavra. Israel vai conseguir trazer o mundo de volta a Deus. Para anular a maldição da Torre de Babel. Na Torre de Babel as nações foram dispersas, espiritualmente e geograficamente. Por isso que logo depois de Babel vem Abraão, vem um antídoto. Se rebelaram contra Deus, foram dispersos por Deus, mas Deus no outro dia cria uma linhagem santa de sacerdotes do seu povo, cria ali um povo para agregar o mundo de volta a Ele. Essa é a missão de Deus. E quem que usa essa profecia de Amós, hein? Atos 15. Tiago. Não é meu irmão não, é o Tiago apóstolo. Yaakov. Tiago senta lá, estava aquele debate, né? Vamos ou não vamos fazer o gentio cumprir a lei? Ô, gente, é um debate mais que natural. Imagina só, eu tenho uma sinagoga de judeus, lógico, cheio de promessas e profecias. De repente começa a chegar gente que não é judeu, querendo frequentar a sinagoga, querendo aprender sobre Deus, recebendo o Messias prometido a Israel. E agora? O que você faz com essa pessoa? Não é judeu, ele não quer se tornar judeu, mas ele quer fazer parte do povo de Deus. O que eu tenho que fazer com você para você se tornar povo de Deus? Essa é a pergunta. Eles entenderam que o ser feito povo de Deus é sobrenatural, não é via circuncisão, nem é via guarda da Torá, também não é. A pessoa é feita povo de Deus através do novo nascimento, e isso é espiritual e sobrenatural. Amém, pessoal? Mas uma vez enxertado no povo de Deus pela graça, há regras comportamentais que você tem que adotar, uma vez que agora você é povo de Deus. Você não precisava guardar a lei para ser feito povo de Deus. Todo mundo é salvo pela graça, ninguém é salvo pela lei. Mas há regras de conduta, há caminhos a serem percorridos por quem é povo de Deus. Aí entra a lei. Então, os apóstolos sabiam que aqueles eram feitos povo de Deus via novo nascimento, via fé. Mas e agora que eles estão comigo aqui, sentando no mesmo banco, adorando comigo, o que eu faço com eles? Porque eles vão lá no templo de Diana, eles comem comida consagrada a ídolos, eles não têm noção de matrimônio, de casamento, dormem todo mundo com todo mundo, eles não têm muita noção de andar, de santidade. Por quê? Eles não têm Torá, eles nunca tiveram lei. A lei deles é a lei dos filósofos, pedófilos, pederastas, sei lá o quê. É o panteão de deuses de Roma, da Grécia. Eles não têm noção de referência, o que é certo, o que é errado. Como é que eles vão agir entre nós? Aí eles sentaram, oraram, e Tiago, cheio do Espírito de Deus, cita Amós. Está vendo a herança profética de Israel? Cita Amós. É Amós. Não foi revelação assim, bum, de Yeshua não apareceu e falou, faça isso, Tiago. Não. O que eles recorreram? Recorreram ao Espírito de Deus, que os lembrou de quem? Do profeta. E lembrando-se das palavras de Amós, Tiago diz, pessoal, não devemos perturbar aqueles que dentre as nações se convertem a Deus.
Exemplo para todos nós hoje. Não há conversão ao judaísmo. Não há conversão ao judaísmo messiânico. Não há conversão a nenhuma denominação evangélica, nem cristã, nem católica. Você se converte a Deus. Há sim conversão. Tem que haver conversão. Mas essa conversão é a Deus. Então para de me escrever perguntando como é que se você converte ao judaísmo messiânico. Isso não existe. Não perturbar aqueles que se convertem a Deus como? Dando para o sujeito guardar toda a Torá. Espera aí, os apóstolos não eram tolos, nem eram incautos. Eles sabiam que o gentio não precisava circuncidar, que a obra da cruz enxertou o gentio, ok? Ok, pessoal? Tá bom. Mas e agora? Tem um monte de coisa na Torá que não tem a ver com circuncisão, que tem a ver com conduta. É ou não é? É. O que a gente aplica para eles? Tiago, recebendo a revelação de Amós, entendeu. Falei, peraí, não adianta eu colocar toda a Torá para eles de uma vez, tudo aquilo que pode ser cumprido por eles, né, gente? Tem coisa que não pode ser cumprido por quem não é judeu, mas a maioria da Torá pode. Então Tiago falou, não vamos colocar tudo de uma vez, não, por quê? Porque aí a lei vai ser demais, eles estão chegando agora. Ah, mas eles têm... Calma, olha o que diz Amós. Nos últimos dias, Deus vai restaurar o tabernáculo de Davi e nós vamos conseguir o quê? Alcançar as nações para Deus. Nos últimos dias, as nações não vão subir a Jerusalém querendo aprender a Torá. Nos últimos dias, Zacarias 8, 10 gentios não vão pegar um tzitzit de um judeu. Vão segurar o judeu e vão falar, peraí, porque nós vamos com você, porque temos visto que Deus é com você. Não é isso que vai acontecer? Então Tiago falou, meu amigo, apóstolos, deixe que eles aprendam a Torá no ritmo deles. Sim, é propósito de Deus que eles guardem a Torá. Aquilo que se aplica a eles. Mas o ritmo tem que ser o quê? Dele. Nós não podemos impor sobre eles. Mas Tiago, tem coisa que você não pode deixar passar. Tudo bem. Aquilo que eu não posso deixar passar, eu vou escrever agora por carta, obrigando essa mudança comportamental imediata. O restante, deixe que ele aprenda, por si próprio. Foi isso que Tiago falou em Atos 15. Quais foram as leis que Tiago deu lá, obrigatórias, de imediato, emergenciais, leis emergenciais, né? Medida provisória, ali, na hora, agora, tem que ser agora. Não cometer nenhum tipo de idolatria. Idolatria não pode. Nenhum tipo de idolatria. Idolatria propriamente dita, idolatria a respeito de atitudes, idolatria com alimento, nada. Você não pode ter nenhum tipo de idolatria. 2, você não pode ter nenhum tipo de promiscuidade sexual. Nenhum tipo de promiscuidade sexual. Isso contamina o ser humano. Nenhum tipo de promiscuidade sexual. Gente, aí engloba um monte de coisa na Torá, né? Quando o Tiago fala, não cometereis idolatria, o que ele está incluindo na Torá? Um monte de coisa. Tem muitas formas que a idolatria entra na sua vida. Você pode cometer idolatria com alimentos, você pode cometer idolatria com uma devoção, você pode cometer idolatria com uma estátua. Tem várias formas de cometer. Feitiçaria é idolatria. Então, aí ele pegou um monte de lei da Torá e já aplicou. Não cometer promiscuidade sexual. Ele põe quase metade de Levítico dentro de uma frase. O que não é promiscuidade sexual? Um monte de coisa. Você não pode deitar com a sua cunhada, você não pode deitar com sua sogra, com a sua nora, irmão não pode deitar com o irmão, você não pode deitar com gente do mesmo sexo, você não pode ter sexo com animal, o casado tem que, a relação sexual é para quem assumiu um compromisso, não pode ter, um monte de coisa. Tudo isso englobado ali. Se você é solteiro, você não pode defraudar, se você é casado, você não pode adulterar. Está vendo um monte de coisa que tem numa ordem? Terceiro, não comer carne de animal sufocado. Olha que interessante. Eles não tocaram em detalhes sobre alimentos. Deixaram livre para você estudar e guardar o que você entender no seu ritmo sobre alimentos. Assim como eu faço aqui hoje. Mas só que um alimento eles bateram firme. Eles deram. Não pode comer carne de animal sufocado. O que é isso? É você comer carne com sangue preso. Você comer sangue. Então você não
pode ingerir sangue. Atos 15. Citando Gênesis, a ordenança que Deus deu para Noé. Noé, não pode comer carne com sangue, porque a vida está no sangue. Em respeito ao autor da vida, você não come a vida. Isso é não só idolatria, isso contamina espiritualmente e fisicamente. O homem não pode ingerir sangue, é proibido. Gênesis, Moisés, Tiago. Olha aí, ó, a tríade aí. Gênesis, se não me engano, Gênesis 9, Levítico, com Moisés, e Tiago lá em Atos 15. Acabou, fechou para você, fechou o cerco. Não pode comer sangue. É tão preocupante quanto idolatria, contra adultério. E o quarto mandamento, sangue. Aí o sangue quer dizer assassinato, né? Então você não pode assassinar a pessoa. Você não pode vingar uma pessoa e ir lá e matar a pessoa. Você tem o quê? Tribunais de justiça. Você tem que atuar dentro da justiça do país. Porque Moisés, aí ele termina isso dizendo, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem sido ensinado em toda a sinagoga a cada sábado. Aí ele termina o capítulo. Dizendo o quê? Deixe que a pessoa cresça, quem não é judeu, cresça no ritmo dela. Festas, leis alimentares e outras coisas, deixe que a pessoa aprenda por si próprio. Tiago não anula, mas dá liberdade para você crescer no seu próprio ritmo. Isso não é bênção, pessoal? Isso é bênção demais. Olha só, encerrando aqui. Qual, pois, é a vantagem do judeu? Qual é a utilidade da circuncisão? Muita sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então está aí a importância de Israel. São israelitas no presente, no Romanos 9, pertence-lhes a adoção, a glória, as alianças, no plural, a lei, o culto e as promessas. São dos judeus os patriarcas, são do judeu e dos judeus descende o Cristo, segundo a carne. Aí tem gente que para aqui e fala assim, está vendo, Mateus? O Cristo que descende dos judeus é o segundo a carne, não é o segundo o Espírito. Mas espera aí, meu irmão, continua lendo. Esse Cristo que descende dos judeus segundo a carne é Deus sobre todos nós, bendito para todos sempre. Então é o mesmo a pessoa, não tem dois Cristos, um segundo é um Cristo só. Isso é gnosticismo. O Jesus carnal, o Jesus é Eon. Não, o Jesus é um só, Yeshua é um só. Tá? Então esse Yeshua é judeu. Aqui, ó, Paulo está falando que Yeshua é judeu. Não, Mateus, Yeshua era judeu quando ele veio em carne. Que papo furado é esse, meu irmão? Paulo está falando aqui, ó, deles descende, não fala descendeu. Descende o Messias, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todo o sempre. Acabou. Então ele é judeu e esse é um dos motivos da importância do legado de Israel. E se, porém, alguns rejeitaram Yeshua lá atrás, foram quebrados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado em meio deles, e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos, porém, se te gloriar, sabe que não é você que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo, vocês que antes estavam longe, foram aproximados, olha aqui, ó, Isaías 14, pelo sangue de Yeshua. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Olha aí o que eu falei com vocês, ó. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de dogma. Dogma quer dizer lei de homem, não está referindo-se aqui a Torá, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Quem separava o gentio do templo eram dogmas judaicos, não é a lei de Deus que separa o povo, eram dogmas que Yeshua anulou. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo, por amor de vós, gentios, porque segundo uma revelação me foi dado conhecer um mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando vocês leem, vocês podem compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo,
e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, ou Yeshua Mashiach, por meio do Evangelho. Então, os gentios, através de Yeshua, são participantes, né? Os gentios são co-herdeiros, membros da mesma família, do mesmo corpo, e também participam da promessa de Yeshua através do Evangelho. Então, se você foi alcançado pela obra do Messias, você faz parte de Israel junto com os judeus. Restauração já, em nome de Yeshua. Amém. Amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.